Olá, seja bem-vindo à nossa aula. Somos alunos do quarto semestre de Direito e nessa aula vamos apresentar dois princípios constitucionais do direito administrativo, o princípio da legalidade e o princípio da publicidade. O primeiro deles é o princípio da legalidade. Esse princípio está previsto expressamente no artigo 37 da nossa Constituição. Ele é aplicável a toda administração pública direta, indireta, a todos os poderes, sejam eles legislativo, executivo e judiciário, e a todas as esferas de governo. Esse princípio nasceu com o Estado de Direito, que determina a atuação administrativa nos termos da lei. É o Estado quem cria as leis, mas ao mesmo tempo, o Estado deve se submeter a elas, pois não se quer um governo de homens, mas um governo de leis. Segundo Maria Silva Zanella de Pietro, o princípio da legalidade constitui uma das garantias principais de respeito aos direitos individuais. Isso ocorre porque a lei, ao mesmo tempo que os define, também estabelece limites de atuação administrativa que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos em benefício da sociedade. O princípio da primazia da lei, ou legalidade em sentido negativo, enuncia que os atos administrativos não pode contrariar. Legalidade no direito público, a relação do agente público com a lei é de subordinação, razão pela qual os regramentos estabelecidos pelo legislador desenham limites positivos para as atividades públicas. Por isso, a ausência de disciplina legal sobre certo comportamento significa, no âmbito da administração pública, uma proibição de agir. O legislador define normas públicas proibitivas somente para excepcionar permissões gerais no comportamento vedado pela falta de norma específica. No direito público, existe uma norma geral proibitiva implícita, na medida em que a falta de regra específica atrai incidência de um comando proibitivo genérico. Legalidade pública inclui agentes públicos, subornação, só pode fazer o que a lei autoriza, equivale à proibição, normas proibitivas excepcionam permissões gerais ou reforçam vedações. L. Lopes Meirelli diz: na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal, enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe. Na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. Da legalidade no âmbito privado. Diferentemente da legalidade pública, onde há uma subordinação do agente perante a lei, ou seja, onde a administração pública precisa cumprir o que é previsto em lei, na legalidade privada a relação com a lei é de liberdade e autonomia da vontade, de forma que os ditames legais operam fixando limites negativos à atuação privada. Se não há lei que restringe um comportamento, é visto como permissão para agir. Levando em consideração o artigo 5º, onde ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, ou seja, uma garantia ampla de que os particulares não terão sua liberdade restringida. O artigo 5º funciona como uma norma geral permissiva e implícita, pois a ausência de norma específica está tacitamente regulada como permissão genérica. Bom, vim falar aqui sobre o princípio da publicidade. O princípio da publicidade, como nós sabemos, são um dos princípios que regem, então, o direito administrativo. Ele possui duas funções. A primeira função é dar conhecimento dos atos administrativos para o público em geral, e a segunda visa a transparência da administração pública do teu município. Elas podem ser feitas de várias maneiras. Em municípios que possuem órgão de imprensa social, isso pode ser feito via internet, que é o mais comum e recorrente dos municípios. Mas caso o seu município não possua, isso pode ser feito também por afixação em murais na própria prefeitura, desde que todas essas informações sejam claras para que a sociedade possa fiscalizar de forma mais limpa. Outra coisa também que vale ressaltar sobre o princípio da publicidade é que ele deve ser feito com um único caráter educacional, informativo ou de caráter informativo social, de forma com que a sociedade possa estar ali regulando e conferindo, fiscalizando de qualquer forma a administração pública do seu município. Caso não seja feito assim, caso seja feito para promoção pessoal do próprio agente público, cabe a ele penas estabelecidas na lei de improbidade administrativa, tá? Ele infringe ali uma lei e cabe a ele essas penas. Bom, o princípio da publicidade também, ele não precisa em si, essa transparência, né, dele, não precisa de um requerimento. Isso deve acontecer em todos os municípios,
Pode também ali ser explícito os salários dos servidores públicos, dos agentes públicos, entre outras informações. Uma coisa é, quando essa informação não pode ser aberta ao público, é apenas por uma razão, caso haja dano à sociedade ou dano ao governo. Caso contrário, essa informação deve ser sim publicada e transparente para a sociedade em si. Ou seja, a publicidade em si é a regra, tá? De todas as informações, e o sigilo é a exceção. O porquê do sigilo? Dependendo do porquê, ele será a exceção de publicar ou não. Caso contrário, o princípio da publicidade vem para que nós, pessoas da sociedade, possamos assim fiscalizar os atos administrativos do nosso município. O princípio da publicidade vem do dever de divulgação oficial dos atos administrativos, no livre acesso dos indivíduos, informações de seus interesses e de transparente na atuação administrativa, como os agentes públicos que atuam em defesa dos seus interesses, da coletividade, da proibição de condutas sigilosas e atos secretos, que é um colário da natureza funcional de suas atividades. Portanto, a publicidade dos atos administrativos constitui a medida voltada à exteriorização, à vontade da administração pública, divulgando o seu conteúdo para conhecimento público, desencadeando a produção de efeitos do ato administrativo e permitindo o controle da legalidade do comportamento. Bom, foi isso então, nosso trabalho sobre o princípio da legalidade e o princípio da publicidade. Eu espero que você tenha gostado, que nós possamos ter explanado de forma clara para vocês. E até a próxima.